Agora na Banda B, Batuque de Bamba com Serginho Prestes. Estamos chegando com o Batuque de Bamba, aqui na Banda B, a Rádio do Coração. Hoje recebendo amigos muito especiais na parte esportiva. Carlinhos Neves, preparador físico do início da trajetória como jogador de futebol, né, profissional. E depois nos cruzamos aí em alguns clubes, né, 4 clubes, eu acho. E tem uma carreira brilhante ainda na sua área, um dos maiores, né, no segmento da preparação física. Muito obrigado, Lampadinha, de ter aceito o convite. Está aqui no Batuque de Bamba aqui para a gente bater um papo. Prazer é todo meu, Bolacha. Muito bom sempre estar aqui com amigos, sempre estar em Curitiba, aqui na casa, na pizzaria do Marquinhos Benato, com o Zé Oliva, enfim. Batendo papo sobre futebol, sobre música e na minha cidade, que você sabe que eu adoro estar por aqui. Você também é muito ligado, né, nessa parte cultural. E o Batuque de Bamba é um segmento, né, uma sequência, na verdade, do programa que deu origem ao Batuque, que era o programa Sangue Bom, né? Que tinha um caboclo que apresentava, que fez história em todos os segmentos, né? O nosso Djonga inesquecível, né, pai? Inesquecível Djonga, como atleta, como pessoa, como cidadão, né? E fica uma marca até hoje, quando eu caminho pelo Parque Barigui, ainda parece que eu vou encontrar com o cara. Ele me abraçava aos gritos, me constrangia até, ficava melhor do Brasil, ele gritava com aquela espontaneidade dele. Aquele tapinha carinhoso nas costas. Quase me desmontava e o parque inteiro olhando e eu morrendo de vergonha, mas enfim, fica a imagem para sempre, né? E eu acho que a família do Dionísio tem que ter orgulho dessa grande figura que ele foi. É verdade. Para mim, tá marcado como... Meu pai não pode ser porque não era tão mais velho que eu, mas o irmão mais velho, aquele que te apoia, sem dúvida, né? E ai de você se contrariasse o Djonga, né? Ele dava todo o apoio, mas ele dava umas duras também, né? Também aqui, né, na parte musical, a gente tá recebendo hoje o José Oliva, né? Pô, José... Oliva, né? Vou te chamar de Oliva, que todo mundo te conhece, né? Muito obrigado pela tua presença aí, cara, porque o Batuque de Bamba é pra gente exaltar aí o trabalho das pessoas aqui da nossa tribo, né? Que tem muito pouco espaço e a gente tenta, né, abrir um espaço aí para todo mundo poder estar mostrando o seu talento, esparramando o talento, como dizia o Djonga. Que coisa boa, eu sou muito grato por estar aqui e grato muito com esse trabalho que você faz, que vocês fazem com a rádio. Esse trabalho que abre espaço, abre portas, abre janelas e abre os braços para receber todo o pessoal que cria, que compõe, que canta, que faz a música aqui da nossa cidade, aqui da nossa terra. E com isso você está criando um trabalho lindo, você está ajudando a construir a identidade daquilo que somos, a identidade curitibana, com a música bonita que Curitiba produz, com a arte bonita que Curitiba produz. E esse trabalho da rádio é marcante que só. Eu sou fascinado por rádio. Eu não tenho muitas habilidades em futebol, só os meus filhos é que jogam. Eu tive muito prazer de acompanhar sempre a história dos meus filhos com futebol de salão, desde o tempo da Bebê, que jogaram com Alex, com Ricardinho, Marcelo Lepati, essa turma toda. Fase de ouro do futebol. Fase de ouro. O meu filho mais velho foi campeão brasileiro junto com Alex, representando o Paraná pela ABB. Então, mas eu nunca tive muita habilidade, o meu negócio é música mesmo, e a rádio que me fascina esse poder que tem esse veículo que vocês utilizam para levar o entretenimento, para levar a informação, para levar esse astral legal que tem o programa. É muito legal. A gente que fica agradecido da tua presença e é exatamente esse o nosso objetivo. Eu vou começar no nosso papo aqui, né, com o Carlinhos Neves, né? Pô, Lampadinha, como é que era o Piá Carlinhos Neves, né? O Marquinhos Benato aqui, da pizzaria, aqui me contou em off que o Carlinhos Neves, menininho, jogava bola lá em Figueira, descalço, com a unha grande, cheia de terra embaixo. Como é que era esse menino aí? Bom, na verdade, eu nasci em Curitiba e me criei no interior, né? Sim. Meu pai era um funcionário da Utelfa primeiro, depois Copel, numa usina carbonífera, numa usina carvão. E como nesses lugares há oferta, né? Do campo gramado, do futebol de salão à noite, de nadar em rio. E acho que isso talvez tenha... O meu pai também já tinha... Às vezes ele se metia a ser treinador da molecada,
meio que era ginástica na época, né? Não era preparação física. E talvez eu tenha herdado isso dele, né? Essa coisa sanguínea do meu irmão também, que também jogou e jogava bem. E aquilo que parecia uma viagem, quando eu me via trabalhando no futebol, trabalhando no esporte, eu nunca imaginei que pudesse me tornar preparador físico. Nunca sonhei também em ser jogador de futebol, apesar de gostar muito de jogar futebol até hoje, jogar pelada, acho que não tem nada melhor do que... E de ter habilidade para jogar futebol, que não é você é um preparador físico que sabe jogar futebol, né? Eu não posso falar muito porque os caras dizem que eu fico muito metido, né, Bolacha? Pelo fato de eu ser canhoto, de eu fazer uns golzinhos e tal. Mas eu tenho muito prazer ainda, né? Para mim não tem nada, uma combinação melhor do que um jogo de futebol, um churrasco, depois uma roda de violão, onde a gente passa, como nós já fizemos muitas vezes, horas e horas. Acho que isso é uma essência, uma volta à simplicidade, né? Coisa tão difícil nos dias atuais. Pois é, assim, então você, na cidade do interior, começou a pintar essa questão da faculdade de educação física. Quando, assim, como que você... Essa história é muito maluca, porque eu tinha um envolvimento com a engenharia. Acabei como estagiário lá nessa usina da Copel, numa ampliação de uma turbina, numa das turbinas da usina. Me envolvi com uma espécie de um secretário dos engenheiros e, influenciado por isso, vim para Curitiba para trabalhar nessa empresa e tentei o vestibular de engenharia operacional na escola técnica. Mas não tinha a mínima chance, não era a minha área. E então logo eu percebi isso, conversando com meu pai, falou, vai fazer o que você gosta, né? E já fui para educação física e felizmente fui aprovado, ao lado de muitos companheiros seus também, né? Como o Eros Matoso, Douglas Pereira, Adir Mohamed, Martinho Fuc, enfim, pessoas que transitam ainda pelo futebol. E fui surpreendido por um convite de um vizinho, na época da então minha namorada, Solange, e que hoje é minha mulher. E era o Ozinho Svanioto, me viu jogando e achou que eu poderia fazer um teste lá no Curitiba, mas não era o caso, não me entusiasmei muito. E tempos depois ele me propôs um estágio no Curitiba. E me levou até lá, a supervisora era o Hélio Alves, me recebeu, me encaminhou para o Frega, que era o preparador físico da equipe principal, mas que não tinha necessidade de um assistente naquela época. E acabei caindo nas categorias de base com o Krieger, com o Orlando Mota, com Saddam Koga, que eram os dirigentes da época. Isso paralelo à Universidade Federal, que eu já fazia faculdade. Mas foi em 79? 77, 79 me formei, Eu comecei em fevereiro o curso e em março eu já era estagiário do Curitiba. E aquilo virou quase que uma mania, né? E não parou mais, eu fui me interessando, fui estudando, fui convivendo com profissionais de altíssimo nível desde aquela época, como Gilberto Tim, Enio Andrade, só para citar dois, né? Além, claro, dos treinadores de base da época, como o Krieger, Cizico, o seu Milton Loft, em épocas de seleção, né? E ainda estou nessa vida até hoje, ainda apaixonado pelo que faço. Estou fazendo um períodozinho sabático, muito mais como reflexão, como reoxigenação, né? Tentando me ver um pouquinho de fora do futebol, mas muito feliz ainda por toda a trajetória e por estar no futebol ainda. O que representa o esporte para você? Assim? Bolacha tudo. Acho que deveria até ser usado mais, né, como elemento de educação, de formação. Ainda há um certo desenvolvimento, mas poderia haver muito mais ofertas, muito mais cuidado, qualificar mais os profissionais, deixar isso com acesso ao maior número de pessoas, né? Hoje a gente vê praticamente o desaparecimento dos campos de várzea, dos campos de pelada. Hoje é muito mais indoor, é muito mais grama sintética, né? Futebol de salão. Isso já tem um reflexo na formação dos jogadores. Hoje você já não consegue ver jogadores com tanta habilidade, com tanta facilidade para driblar, para o enfrentamento, para um contra um. Enfim, isso é uma outra discussão, né? Mas acho que o esporte é uma das maiores ferramentas que se tem como fator social, como fator de educação. Concordo contigo também. Eu acho que o Brasil precisa voltar, não somente para o futebol, né? Para todos os esportes, né? Então a gente
se volta para o esporte na época da Olimpíada e na época da Copa do Mundo, ou se quando existia o Ayrton Senna, ou, enfim, né? Para mim foi muito marcante acompanhar o desenvolvimento dos meus filhos jogando futebol de salão lá na ABB. E é fascinante pela forma como eu percebi efetivamente a maneira como a disciplina, a orientação do técnico, a organização mexeu com a formação deles. É um ótimo instrumento, Liva, para se aprender a respeitar regras. Socialização. A ser cidadão, né? Verdade, A socialização, então, é fundamental, porque todos os esportes são bacanas, mas o futebol tem uma característica muito particular, que qualquer um pode jogar futebol, né? Sim. Pode ser alto, pode ser baixo, gordo, magro, enfim. É uma mistura muito... Joga-se em qualquer lugar, ou jogava-se em qualquer lugar, na rua, colocava-se ali 2 latas, 2 pedras, e ia-se até de madrugada se os pais não viessem buscar a gente, né? Então, eu estou falando do futebol, mas poderia ser qualquer outro esporte. Realmente isso é muito rico. Eu concordo. E esse momento que você fala Das crianças. o livro do futsal ali, muito efervescente naquela época, né? Que surgiram grandes craques que você já citou aí. Né, e era um momento diferenciado, assim, né? Porque, como o Carlinhos falou, qualquer segmento, né? O Ricardinho tinha sempre teve um padrão de vida familiar melhor e tal. Já era de uma família de professores, de pessoas já que com uma certa posição social, né? Uma condição financeira melhor. O Alex era um menino aqui, amigo lá aqui do campo pequeno ali, em Colombo, no início ali perto do Atuba. Sim. Tinha uma dificuldade muito grande financeira, até para transportar, para ir aos treinamentos. Mas no fim, na quadra, todo mundo se entendia e todo mundo, né, fazia a sua parte e cada um construiu a sua trajetória dentro do futebol, né? Acho que esse é o grande lance do esporte, né? É muito legal aquela história de ver os pequenininhos numa madeira, quando chamados de atenção pelo juiz, colocarem a mão para trás e sim, senhor, seu juiz, sim, senhor. Eu respeito, essa coisa é fantástica. E a hora do final do jogo que o pessoal joga as balinhas na quadra, aí é a grande festa da meninada, né? Mas não, você começou na base do Curitiba. E assim, o profissional também no Curitiba, o início e depois a consagração no Atlético Paranaense, né? De cara já, né? Pois é, essa história também é muito interessante, porque eu acabei me formando e continuava trabalhando na base do Curitiba. E no ano de 81, no segundo semestre, se não me engano, o Curitiba fez uma campanha muito ruim no primeiro turno. Acho que fez 2 pontos apenas no primeiro turno. Houve ali uma espécie de uma transição, houve uma paralisação, não sei se por causa de Copa do Mundo, Copa América, alguma coisa assim. E o seu Geraldo Damasceno foi contratado para esse período, para dirigir o time, o que acabou não acontecendo. Trabalhamos por 40 dias. Quando foi recomeçar o campeonato, o seu Geraldo foi demitido e o Eduardo Dreyer assumiu, era o supervisor, assumiu como técnico e terminamos aquele semestre, aquele campeonato. Curitiba foi até a final. Se eu não me engano, também o Londrina acabou sendo campeão. Mas aquilo foi importante porque ali eu conheci o seu Geraldo, ele me convidou para passar um Réveillon na casa dele e nesse dia ele me fez o convite para que eu fosse trabalhar com ele no Atlético Paranaense no ano seguinte, que era 82. E eu tive um acesso de coragem ali, de encarar aquele desafio e acabei, né, onde eu considero realmente meu primeiro ano como profissional, naquele inesquecível time do Atlético de 82, que acabou marcando época, né? Com Assis, Washington, Nivaldo, Capitão, Lino, Roberto Costa, Bianchi, devo estar esquecendo alguém. Jorge Luiz, enfim. Grande figura. Todos parceiros meus, né? E ali não parou mais, né? E ali fiquei por um tempo, depois fui para o Pinheiros, onde acabei cruzando com você, com o Marquinhos, depois fui para o Grêmio de Porto Alegre com o Otacílio, Grêmio de Maringá, depois vim para o Paraná, depois Palmeiras, e, enfim. Tá bom de memória, hein? São Paulo, e Galo, e depois Seleção Brasileira, enfim, não parou mais, não vi passar. Isso é uma coisa que eu gosto de contar, porque eu olho para trás, parece que foi ontem, né? São 41 anos de carreira. Exatamente, só pode ter sido prazeroso, né? Para eu não ter percebido que esses anos voaram. É verdade, né? Isso é... Toda essa trajetória aí, nós trabalhamos juntos no Pinheiros, depois no Grêmio, depois no Paraná Clube. Paraná Clube. E todos com conquista na baixa. Clubes, todos com títulos.
Bom, o Carlinhos, no segundo bloco eu vou falar mais, mas eu fazia a faculdade de comunicação e uma das matérias me cobrava de eu fazer um verbete lá no Wikipédia. E aí eu falei, pô, o que eu vou fazer, né? E tinha que ser inédito, evidente, senão não poderia fazer. Falei, vou fazer uma biografia e escolhi o Carlinhos. Fazer entrevista e a história da vida dele foi rápido. O duro foi fazer a relação dos títulos, né? Essa demorou, viu? Deu umas 2 páginas lá de pesquisa. Impressionante. É que o Serginho é muito generoso. E tá lá até hoje, né? O Wikipédia... E volte e meia ele me liga, você não... O Serginho que não atualizou atualiza. lá ainda o negócio. Aliás, ficou muito bonito, viu? Partindo para a parte musical, né? E falando um pouquinho, Zé Oliva, que você tá aí com as caixinhas de atitude, né? É um trabalho que você vem desenvolvendo. Explica aí pra gente. Que diabo é isso? O que é a caixinha de atitude, né? Caixinha de Atitude é um trabalho que me dá um prazer muito grande de fazer e faço há 20 anos já. Na verdade, Caixinha de Atitude é um trabalho que nasceu por causa de textos que escrevo. E certa vez escrevi um texto para apresentar o show de lançamento do meu primeiro disco. E esse texto ficou muito mais conhecido que o próprio disco. E esse texto, chamado Pessoas São Músicas, ele acabou inspirando a criação de outros textos com a mesma característica humanista, procurando tocar as pessoas, fazer refletir. E um certo dia, uma dona de uma livraria, e esses cartazes desses textos viraram cartazes da minha empresa de comunicação, que todo início do ano eu dava de presente para as pessoas. Até que um dia uma dona de uma livraria começou a me procurar, que queria vender meu livro. Eu falei, mas eu não tenho livro. Não, é que tem uns cartazes que tem a assinatura da sua empresa, que eu tenho cópias dele aqui na minha livraria, as pessoas gostam muito e querem comprar, eu às vezes até xeroco e dou para elas cópias do texto, mas eu queria fazer o correto. Eu falei, mas olha que incrível. Enfim, o resultado é que eu acabei fazendo, eu falei para ela em primeiro lugar que eu só trabalharia com aqueles textos se eles viessem acompanhados de algum objeto que estimulasse a ação, porque eu não acredito em texto que se lê. Eu acredito em texto que se age, que se realiza, que se põe em prática. Então, em um certo dia eu fiz um cartaz com o título Ouse Fazer, e o diretor de arte, quando fez o layout, tinha girassóis no layout, que eu gostei. Ele falou, já que você gostou desse que tem girassóis, por que você não põe sementes de girassol dentro da caixinha, com um cartaz? Aí nasceram as caixinhas de atitude. Veio a caixinha que diz, abra para semear, leia para colher. Aí dentro vem um cartaz Ouse Fazer, onde eu proponho que a gente ouse fazer o que o coração manda, o que a intuição diz. E junto vem um envelope com semente de girassol, para você semear toda vez que ouvir o seu coração e ousar fazer. Ouvindo o coração, ousando e semeando, tudo em volta vai refletir você, a começar pelos girassóis. E aí começaram a nascer as caixinhas, que passaram a ser usadas em escolas, em treinamentos em empresa e adquiridas pelas pessoas. E agora, inclusive, eu estou lançando a caixinha mais recente, que é uma caixinha que fala sobre a atitude do reconhecimento, onde eu falo da importância da gente reconhecer as pessoas que marcam a vida da gente reconhecer aquelas pessoas que fazem diferença na vida da gente. E junto dentro dessa caixinha, que é o Abra para Reconhecer, Leia para Ouvir e se Conectar, vem um livreto onde eu falo sobre a atitude do reconhecimento, de quanto a gente aprende sobre nós mesmos reconhecendo. E junto vem ainda um CD com músicas que compus com vários parceiros de Curitiba, o Antônio Tadeu Bichechovski, o Roberto Prado, o Edu Hoffman, o Zeca Correia Leite, e músicas também de outros parceiros que me marcam muito, como o Rubem Rolim, que é um grande compositor daqui, e o Fernando Louco, que é uma figura maravilhosa, que eu tive o privilégio de gravar uma música dele agora nesse CD, porque considero ele um dos maiores compositores do Paraná, com as crônicas que ele faz sobre a vida curitibana. E essa caixinha de atitude, para concluir, ela vem, além do livreto com CD, ela vem com adesivo para você colocar na tampa da caixa, onde tem um espaço para você colocar o nome de alguém, e embaixo está impresso, você é música para mim. Para você dedicar a quem te marca, a quem te toca. E paralelamente a esse projeto, no meu site eu falo das atitudes das pessoas que me marcam e que eu acho que marcam a vida de Curitiba. Algumas marcam a vida do país. E dessas pessoas tem as camisetas, como a que eu estou vestindo
A Efigênia Rolim é música para mim. Efigênia Rolim é uma maravilha de uma artista popular curitibana que tem obras no Museu Oscar Niemeyer, participa de bienais, é uma pessoa muito humilde. Assim como tem camiseta de várias pessoas que são música para mim, como Gebran Sabag, como que é músico falecido, como Fernando Montanari, que é músico, como Celso Locke, que é músico, como Jamil Sneja, escritor maravilhoso, como Jaime Lerner, que é um cara que admiro muito, que é música para mim, e também como Sérgio Moro, dá licença, que é música maravilhosa para quem preza a lei igual para todos. Vizinho aqui da Pádua, o Sérgio Moro mora aqui do lado. Eu entreguei, a Eliane entregou para ele a camiseta, para a esposa dele, a camiseta Sérgio Moro, a música para mim. Então, caixinhas de atitude é isso, são caixinhas com texto para ler e objetos para agir em relação ao que você lê. Ali na frente eu pus uma que diz: abra para se soltar, leia para voar. Vem com um cartaz cujo título é: você já viu uma pipa voar a favor do vento? Já viu uma pipa voar a favor do vento, não? Claro que não. No texto faz uma comparação, na verdade, entre pessoas que se dão bem na vida e raias, pipas. Porque pessoas que se dão bem na vida são aquelas que usam o vento contra a dificuldade, a limitação, como desafios para superar e chegar nas alturas. Junto vem vareta, papel de seda, linha, cola, instruções para você montar uma raia, para que ela seja símbolo daquilo que você transforma de dificuldade em oportunidade. E aí vai. Várias caixinhas. Que é isso, hein? Bela ideia. Vou mandar fazer uma camiseta Serginho Bolacha, música para mim. Ah, que delícia! Sérgio, deixa eu inverter um pouquinho. O Serginho foi um dos grandes jogadores que eu tive o prazer de jogar e me tornar amigo. Não são muitos, mas são poucos mais bons, né? E o Serginho realmente foi um jogador muito talentoso, diferente. Acho que se jogasse nos dias atuais, certamente seria jogador top de primeira linha, né? E sempre teve esse lado, né, da música, lado artístico. Certa vez ele, como meu atleta ainda, acho que foi no carnaval, nos encontramos na Ilha do Mel, por acaso, e ele com um violão embaixo do braço, e aí, enfim, aquilo já foi... Lembra disso, Bolacha? Sim, claro. Então, mas é muito bacana a sua ideia, e algumas pessoas realmente, e eu acho que é uma definição muito carinhosa, realmente, né? Porque a música é realmente uma coisa sublime. É verdade. Você é mais escritor, então, do que músico. Você se considera assim ou não? Na verdade, eu acho que... Não dá para separar? Eu não consigo separar. É que escrever nasceu de fazer... A música está na base de tudo para mim. Eu digo que antes de aprender a tocar violão, coisa que eu comecei a aprender com 11 anos de idade, eu era um pote de geleia, sem cor, sem sabor, sem definição, que eu só passei a ter à medida que eu comecei a saber tocar o violão. E à medida que eu comecei na escola a conviver com as pessoas tocando o violão me fez dar sentido para a minha vida. E escrever foi meio decorrência de tocar. Então a música está primeiro, então. Está primeiro, com certeza. Então a gente vai encerrar, né, esse primeiro bloco com uma música do José Oliva, né? Bar do China. Explica aí a escolha dessa música. Bar do China é o nome do bar que funcionava no Teatro Paiol na década de 70, quando a gente se reunia com os compositores de Curitiba no MAPA, que era o Movimento Atuação Paiol, que funcionava no Paiol. E quem cuidava do Bar do China, era o China, que era um dos integrantes do Grupo Ogum, um dos mais importantes grupos musicais que a gente teve atualmente. O líder do grupo, que era o Carlos Buono, já faleceu, mesmo China. E a música é em homenagem a esse bar onde os compositores se reuniam, onde a música acontecia lá no Teatro Paiol. Então vamos lá, né? Bar do China. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe o bar não feche mais. Estou certo que portas abertas sempre vão chamar, trazer as conversas do bar
os amigos do peito. Ainda é cedo, não peça conta, não. Repare só que é bem melhor ficar aqui sentindo a vida como ela é no bar. Nessa mesa sentou um boêmio que fez da dor de cotovelo um novo poema de amor. O bar do China não pode fechar, viola e samba não devem calar. Aquele ali vem de quando em vez, pintura conta já faz um mês, mas não se esquece de batucar. Caixinha de fósforo faz pra se alegrar. Repare só que é bem melhor ficar aqui sentindo a vida como ela é no bar. Pifipafes no bar, vira-viras de amor, pandeiro, madrugada, cervejas e recordações, que ele fique assim pra sempre, pra que não faltem canções. Pandeiro, madrugada, cervejas e recordações, que ele fique assim pra sempre, pra que não faltem canções. Muito obrigado. Bar do China, José Oliva. Que é isso, que inspiração, hein? Parabéns. Era um belo lugar esse, e foi um movimento que deu origem a toda a dinâmica de novos e novos compositores que surgiram em Curitiba a partir daquela década de 70, que foi muito, muito vibrante. Começou lá, no Teatro Paiol, e o Bar do China era um baita ponta. Festival na oficina de música, né? Aham. E o Paulinho Zanata, do Dom Max, estava com um bar lá. Na verdade, fui tomar um café, porque era de Ele está tarde. fazendo funcionar o bar lá É, durante o exato, e festival. ficou muito bacana e realmente a gente se recorda de tanta coisa legal que aconteceu ali, né? No Teatro Não me Paiol. lembro do Bar do China, mas Sim. parabéns, belíssima canção. Legal, obrigado. Um templo da arte, nossa, arte paiol, né? Eu acho que a década de 70 foi muito marcante para a nossa produção cultural. Muita coisa aconteceu naquela década a partir de lá. A gente está fazendo um programa aqui da Pádua, né? E estou esperando o meu compadre, amigo, irmão, Marquinhos Benato. Cadê o Marquinhos Benato? Chega aí, Marquinhos. Ô, vamos dar um oi aqui. Não, mas pode chegar aqui. Depois você traz a pizza, né? Mas Renato. Estamos aí esperando. tudo bem, meu Como é que você está, meu compadre? nobre? Bom. Beleza. Chega aqui na Eu tua, não na- sei- na minha- tua minha- posição tática aqui. A minha veia musical lá em Bocaiúva eu não aprendi, mas o cara toca muito, cara. Eu gostei de ver. Legal mesmo. Marquinhos tocava muito lá em Bocaiúva. Tocava os bichos lá. Tocava instrumento de corda. Qual deles que você tocava? É, porco, né? Como diz lá no meu line, porco na peia. Não, Marquinhos, e vem cá, estamos esperando aquela pizza maravilhosa aqui da Pádua, hein? Daqui a pouquinho vai sair, né? Estamos preparando ali, O tá Bar no do forno China ali, tá não vindo aí. pode fechar e a boa Ah, pizza tem que chegar. É, exatamente. Começaram a falar de bar e tal, você chegou à fome, então. E aí, fala um pouquinho da Pádua, vai fazer 4 anos agora já, né? É, em maio já vamos fazer 4 anos aqui de trabalho. Legal, bom,
Bom pelo lado que você consegue oferecer um serviço de qualidade, e bom porque possibilita em reencontrar, ver amigos que às vezes muito tempo não vê. Daí tem a pizzaria lá, chega gente aqui que a gente faz muito tempo que não vê. Então é legal por esse lado também. Virou ponto de encontro aqui. Pô, vamos lá no Benato, lá comer uma pizza e tal. E realmente muitos amigos aí, como o nosso inesquecível do Carlinhos Neves. Né? Caixinha de reconhecimento, então, para nós dois aqui, já vamos escrever ali Carlinhos Neves ali, porque tava foi um dos comentando paizões da nossa vida. Né? Estava comentando antes que parecia que tinha muita diferença de idade, né? Parecia que ele era tão mais velho que a gente. E, na verdade, são poucos anos. Mas é que ele sempre foi mais judiado, assim, a cara mais judiada, assim, o cara lá do interior e tal, né? Criou lá. Né? Mas é isso aí. Estamos aqui falando da Pádua Pizzaria, aqui do Bacaxeri. Então, Marquinhos Benato, estamos aqui na casa dele aqui, estamos aí fazendo o Batuque de Bamba de hoje. Carlinhos, chegou a 50 títulos já, não? Eu não contei, mas acho que sim. Eu sempre digo que talvez ter estado no lugar certo, na hora certa, no clube certo, né? E olha o Marquinhos chegando aí. Opa! Aí sim, rapaz. Que maravilha. Olha aí, Marcos. A Marinara, o Grayson vai ficar se babando lá quando... Ele era bom de assistência, assim, de garçom, quando ele jogava? Era, né? Pelo amor de Deus. Aí era brincadeira, né? O Marquinhos era especial. Eu brinco com ele assim, o Carlinhos não vai me deixar mentir sozinho aqui, né? Falei, chegou um tempo que eu não aguentava mais. Eu tinha que marcar o meu volante, pegar o lateral que ele deixava escapar e marcar ali na saída de bola. E ele ficava paradinho lá na ponta esquerda. É verdade, mano, Marquinhos? Não é. O Marquinhos realmente já foi um dos primeiros jogadores, né, desse conceito moderno de que fazia de tudo um pouco e fazia bem, né? Pô. Se era para jogar como ponta, jogava como ponta. Se era para fechar pelo meio, fechava. Se tinha que recuar como volante, recuava. Isso com muita qualidade técnica e fazia os golzinhos de vez em quando, né? Ô, louco. Me acostumou mal. Daí eu olhava o volante, a hora que eu ia marcar o volante, ele já estava marcando, cara. Daí me acostumou mal, né? Cada um na sua, né? Ele de tudo, como dizia o Djonga, bola sadia, né? Bola sadia. Cadeira, né? O que é essas pizzas aí? Esse aqui é a marinara. Opa, por favor. Essa tomate, atum. Maravilha. O professor Carlinhos, você viu uma portuguesa? Pode ser, Marco. Mas, Carlinhos, você tem que falar com outro título maravilhoso seu, que eu sou fã seu em outra área também, que é ser o comandante do Folha Seca. Um dos melhores bares que a gente já teve, que a gente tem nessa cidade, que foi brilhante, foi vencedor, foi campeão no seu tempo de comandante do bar. Então, Levo, na verdade o Folha não existe mais, né? Nós acabamos negociando o Folha no mês de abril. Eu não sei se ele vai continuar com esse nome ou virar com outro nome, né? Mas realmente foram quase 15 anos muito bacanas, com exposições, né? A gente comentava aqui que a tua esposa acabou fazendo uma das exposições lá. Nós tínhamos... Obrigado, Marco. Você me ajudou muito, agora tem que te ajudar um pouco aqui, né? Tá bom. E funcionou muito com as exposições, com os músicos locais, né? Maravilhosa. E também recebemos lá nomes aí do Brasil, como o Zé Cabaleiro, Nando Reis. A camiseta aqui, ó. Não vai dar para... O Marquinhos aí é bom, né? A roda Alex de samba com o Zeca, com o Alex Zeca Souza. Roda de samba. E foi um período muito bacana, assim, produtivo e que cumpriu a sua função, né? Mas agora outras pessoas vão cuidar desse negócio. Ok. Realmente marcante para a noite, para os bares e para a música de Curitiba, o Folha Seca, para a cultura de Curitiba. Pro Oliva foi uma marinara, né? Uma marinara. Nossa, a música merece também uma pizza especial aí. Segura aí, Grayson Assunção. O Grayson que, se a gente não leva a marinara no dia dos jogos lá, ele já não... Briga com a gente, ele é o chefe, então a gente tem que obedecer. Né? Um abraço pro Grayson aí, né? Então, legal. Mas, termina aí, Lampadinha, para falar pra gente dos 50 títulos aí. Mas não pode contar os títulos por trás. Então, eu acho que todos os títulos são importantes, eu me orgulho de muitos, independente se eram títulos estaduais, se eram, né, nacionais ou internacionais. Eu digo sempre que o último é o mais bacana, né, porque você não sabe quando você vai conquistar o outro,
Mas, claro, que o Campeonato Mundial com o São Paulo em 2005, no Japão, contra o Liverpool, né, foi inesquecível. A Libertadores com o São Paulo, infelizmente aqui contra o Atlético Paranaense, a Libertadores com o Galo, né, contra o Olímpia, os 2 brasileiros consecutivos com o Palmeiras, 3 brasileiros consecutivos com o São Paulo, né? A Copa do Brasil, do Galo, a Recopa, o Campeonato da Série B com o Paraná, que você brilhantemente também participou, foi inesquecível, assim como todas as conquistas estaduais, né, muitas aqui com o Atlético Paranaense, Pinheiros, 4, se não me engano, 2 com o Palmeiras, 2 com o São Paulo, 3 lá em Belo Horizonte, um gaúcho, que também você participou. Então, são conquistas significativas que eu costumo dizer que eu estava ali, que eu participei, né, ao lado das direções, das comissões técnicas, mas principalmente dos jogadores, né, que são aqueles que nos representam, nos representavam em campo e que eu tenho muito orgulho disso, né, de ter formado tanta gente e ter visto tanta gente jogando tanto futebol. E você também, já falou da tua participação no Curitiba, né, que você iniciou a tua trajetória, tanto na base dele como profissional, e você teve daí também um retorno depois, mais à frente, né, no Atlético, onde você foi campeão, naquela equipe histórica ali, e ajudou a formar, né, o Paraná Clube, né. Teve o Pinheiros, né, onde foi campeão também e tal, e ajudou a formar o Paraná Clube, fazendo parte da construção do primeiro time já, né? Pois é, essa história do Paraná é bacana, porque foi a primeira contratação, né, do Paraná Clube. Tinha-se uma ideia... Ficha, né? 001. Exato, tinha essa ideia, né? Uma direção do Pinheiros, do Colorado, e de se trazer um treinador, era para ser o Edu Coimbra, irmão do Zico, por parte dos dirigentes do Colorado. E o Edu, por alguma razão, acabou não podendo vir, e criou-se ali, precisava-se de um novo nome, e eu me lembrei de Rubens Minelli, que a ideia foi prontamente aceita. Aí veio o seu Rubens, veio com ele o Valdir de Moraes, e o Paraná começou muito redondo, né? Com muita gente competente, experiente, deu no que deu na história do Paraná, do lado positivo, né, de tantas conquistas consecutivas, e é uma história que eu gosto de contar também. E me lembrando aí agora também, que você falou na abertura, não se valoriza aqui no Brasil uma medalha de prata, né? Mas eu tenho também muito orgulho de ter uma medalha de prata em Londres, né? Perdemos a final para o México, porque futebol é dessa forma, né? Se não fosse assim, ele não seria o esporte tão bacana que é, né? E quem sabe, né? O que vamos ter pela frente aí. Tem muita coisa ainda para chegar, né, Carlinhos? Porque você está aí na metade da trajetória ainda, tem muito tempo, né, para trabalhar no futebol. Você teve uma experiência agora trabalhando mais na parte de gestão no Galo, né, no Atlético Mineiro. Em 2016, quando eu voltei... Em 2016 você voltou para ser quando eu voltei da China, geral do futebol do Atlético Mineiro. Isso, mas isso foi só 16, 17, eu voltei para a minha função, né? Mas curtiu trabalhar nessa área? Ou... Eu gostei, Sérgio, eu gostei. Acho que ainda era um passo muito novo para mim, para o clube, mas acho que funcionou. Claro que isso é uma possibilidade também futura, porque abrange muito mais do que a preparação física. Ela é muito importante, né? Mas o que eu fazia era coordenar todos os departamentos integrados ali, a fisiologia, a fisioterapia, a nutrição, passava também pelo departamento de desempenho e, obviamente, a preparação física e técnica, né? É um modelo que muita gente está começando hoje, e alguns com uma determinada visão, com ex-atletas fazendo isso, outros com ex-preparadores físicos ou ex-treinadores, enfim, gente com conhecimento e experiência em diferentes áreas. É verdade, sim. E os clubes que você trabalhou, o que te marcou assim mais profundamente? Em tempo foi o São Paulo, né? Em tempo de trabalho no mesmo clube, né? São Paulo foram 10 anos, E o que foi mais que te marcou? O São Paulo pelas grandes conquistas e... Sinceramente, Bolacha, eu não sou budista, né? Mas assim, eu procuro estar com os pés no local onde eu estou. E eu acabo vivendo isso com muita intensidade. E assim como eu me recordo do São Paulo, eu me recordo lá do Grêmio de Maringá, que foram poucos meses, mas foram importantes para o transcorrer depois da minha carreira, né? O Galo também foi muito legal, porque
por tudo que eu tinha vivido no São Paulo, eu achava impossível ter conquistas tão significativas quanto as do São Paulo. E acabou vindo uma Copa Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa, né? E não sei o que vem pela frente, mas me lembro com muito carinho da época do Pinheiros e do Atlético Paranaense, do início lá do Curitiba, né? Então, muita gente acha que eu torço para um determinado time, eu torço para outro. E a partir do momento em que eu saí do Curitiba, onde eu fui formado, e me transferi imediatamente para o Atlético Paranaense, eu percebi ali que ali se criava um profissional, né? E a gente acaba não criando raiz, acaba criando amigos, né? Torcendo para aquelas pessoas que ficam lá, ou que mudem de clube também. Mas eu acho que eu não posso afirmar, assim, cravar que teve um clube mais importante que o outro, não. Como é servir a seleção brasileira? Como é que a pessoa se sente, assim, como você encarou esse momento? Esse assunto ele é bastante delicado, porque foi também uma das grandes alegrias minhas, no dia da minha convocação, pela forma como ela aconteceu, através do Mano Menezes, que eu jamais havia trabalhado com o Mano, né? Então achei que foi por merecimento, né? Isso também, claro, foi muito legal. Começamos um trabalho, nos propusemos a fazer um trabalho naquele momento que era de reorganizar, de reformular a seleção, uma espécie de uma transição. Isso se comprovou, quase toda a seleção que ainda está, pouquíssimos jogadores não foram convocados pelo Mano na época, mas a base dela quase toda está aí. Mas a CBF assim não entendeu, quando nós não conquistamos a medalha de ouro, logo em seguida nós fomos dispensados, tiveram outras ideias, veio outra comissão técnica, infelizmente acabou acontecendo o que aconteceu, mas eu tenho que ser honesto que eu também não me senti à vontade trabalhando na seleção, por uma série de questões que eu não vou colocar aqui agora, pelo fato de você não ter liberdade naquele momento de desenvolver as suas ideias, de trabalhar como você trabalha no clube, mas foi uma experiência muito legal, porque ali eu pude fazer um intercâmbio com outras seleções, com outros países, conhecer os principais técnicos do mundo, discutir futebol com eles, né? E essas ideias estão comigo até hoje, mas é inegável que você representar o teu país, apesar de nós não termos conseguido fazer isso numa Copa do Mundo, foi uma ideia, um sonho bacana que não se concretizou, e tá lá, a história está contada. Pô, os caras tinham que ter deixado a comissão, né, até a Copa do Mundo, como era o ciclo inteiro para qual foi contratado. Eu também achei uma grande injustiça, não só porque você estava lá e o Mano e tal, mas eu acho que você se propõe a fazer um trabalho de renovação e aí, ao mesmo tempo, você é cobrado de conquistas imediatas. Então, mas isso, de certa forma, é cultural, difícil, né, Sérgio, principalmente no futebol. Nós estamos recém iniciando o ano de 2018 e já temos, né, lá no Galo, o treinador já saiu, aqui no Paraná o treinador já saiu, não se tem muita convicção do que se quer quando se monta uma comissão técnica, como não se tem convicção de quando vai se trocar. E esse absurdo é importante a gente comentar, porque quando se aparecem os nomes daqueles treinadores que vão substituir os que saíram, um é completamente diferente do outro em relação à metodologia, em relação ao que se pensa, mas dessa forma é o nosso futebol. Tomara que a gente ainda consiga estruturar melhor isso, reorganizar isso, porque eu ainda continuo achando que potencialmente nós somos ainda não mais o melhor do mundo, mas estamos aí entre as principais forças do mundo. O futebol de hoje se fala que é um futebol moderno, né? Por que ele é moderno? O 4-3-3 já se jogava desde a época que o Marquinhos, que é bem mais velho que eu, jogava, né? Então, o que é o moderno? O que se fala do futebol moderno? Eu acho que são chavões, né? São rótulos que se colocam, né? Muito do que se faz hoje, dos modelos de jogo, eles vão se reformulando, volta-se a fazer o que se fazia lá atrás, vem uma inovação e todo mundo começa a copiar essa inovação, mas no fundo o conhecimento está aí há muitos anos. A gente não pode nunca negar o saber de um Tele Santana, de um Enio Andrade, de um Otacílio Gonçalves. É preciso se respeitar esses nomes que estão entre
esses que eu citei e os que surgem agora, né? Como o Fábio Carilli, como o Jair Ventura e outros que estão aí se credenciando. Eu acho que é preciso se respeitar os dois tipos de saber, o saber acadêmico e o saber da experiência, da vivência. Eu acho que essa química é fundamental. Quando nós conseguimos compreender essa relação, eu acho que a gente vai começar a ter de novo uma nova escola. Nós estamos meio sem cara. O futebol brasileiro está sem identidade. A gente não sabe o que é. A gente não sabe se é uma equipe técnica, de improviso, de drible, como nós já fomos. Nós estamos meio que italianizados hoje. As equipes estão meio que engessadas. Por um lado, é uma evolução, você ganha de um lado, perde do outro. A hora que a gente conseguir, de novo, formar uma escola brasileira, assim como na música, que a música brasileira assim, é respeitadíssima por as suas diversas linhas, né? Nós temos várias escolas, vários ritmos e somos respeitados. No futebol se perdeu um pouquinho isso. É uma coisa para a gente repensar. Tomara que eu consiga ainda, né, participar disso, né, colocando também as minhas ideias em práticas aí e, sobretudo, discutindo futebol, discutindo o que a gente pode fazer daqui para frente. Muito legal, 100% concordo contigo. Existe muito ainda no futebol a falta de planejamento, da onde eu quero chegar, do que eu quero ser, de como eu quero jogar e fazer um planejamento para que se estabeleça um processo de continuidade sempre coerente com esse planejamento. Os clubes que têm seguido essa linha, nos últimos anos o Brasil tem conseguido um relativo sucesso. É você dar uma olhadinha para o Corinthians, no passado recente, o Grêmio, o São Paulo da minha época, o próprio Galo também, num determinado período. O problema, eu bato sempre na questão da convicção, porque todo clube, quando começa uma temporada, tem um planejamento. Só que esse planejamento, um mês depois, dependendo dos resultados, e às vezes os resultados não são nem tão ruins. Há uma precipitação, há uma pressão. É importante se falar, desculpe, da mídia, das redes sociais, que hoje se forma opinião muito rapidamente, muita gente escondida atrás de um computador, atrás, né, de uma rede social mesmo, mas formando opinião. E isso me preocupa muito, porque eu sou sempre a favor do debate. É preciso falar olhando no olho, não precisa concordar com tudo. Eu acho que até discordar é importante para que a gente encontre soluções. Mas o dirigente é muito pressionado através de qualquer comentário que se saia, e se esse comentário se reproduzir por milhões, né, de opiniões, aquilo ali gera um instrumento de pressão muito grande, né? Para isso tem que se ter experiência, tem que se ter conhecimento, precisa, como você está colocando, saber de onde você quer sair, para onde você quer chegar. E como, né? Qual é o... Porque às vezes o cara bota o planejamento querendo isso, mas daí esquece de como é que faz a estrada, né? Sim. Se a estrada for cheia de buraco, fica mais difícil, né? Bom, quais foram as tuas referências assim, na questão da música, da escrita? Você tem alguma pessoas que você olhava? Várias referências. Referências para mim são Ivan Lins, são Tom Jobim, são Chico Buarque de Holanda, João Bosco, Djavan. Esses são grandes referências. Edu Lobo. Edu Lobo é maravilhoso. A música do Edu Lobo sempre me marcou muito, especialmente Edu Lobo, e me marcou ainda mais quando se casaram Edu Lobo e Chico Buarque de Holanda, com aquele musical feito para o Teatro Guaíra, em primeiro lugar, que foi o Grande Circo Místico, maravilhoso. Enfim, e vários. O pessoal do Guaíra, eu já falei, vamos recriar mais, né, de novo, né? Já fizeram uma recriação. É tem lindo outras aquilo. referências que eu acho ainda, para mim, muito mais importantes, que foram referências como Gebran Sabag, um dos maiores pianistas do jazz do Brasil, que era daqui, pai do Jeff Sabag, outro monstro da música daqui, que é uma baita referência para mim, assim como o Glauco Souter, o Endrigo Bétega, baterista, assim como o Guego, que tocava sempre lá no seu bar. Curitiba tem uma série é uma cidade que tem muitas referências para mim. Serginho Albach. Nossa, Serginho né? Albach. João Higashira. E João Higashira com choro. Tem um movimento muito lindo da música Mário brasileira da Silva, do choro. O Aderbal Forte, jornalista, acabou de lançar um livro sobre a época de ouro do jazz em Curitiba, que a gente até, muitos de nós,
não tem essa notícia, não tiveram essa referência de que na década de 60, com o poder econômico do café, Curitiba cresceu absurdamente com as casas noturnas, trazendo grandes músicos, e criou-se aqui um movimento jazzístico fantástico. Vi coincidentemente a entrevista com Sérgio Silva, né? Sérgio Silva. E fiquei impressionado, assim, como o Serginho não sabia, né? De como era desenvolvido e como era importante essa época dessa geração. Eu até conversei com o autor, não, Aderbal, que eu tive o privilégio de trabalhar com ele no musical que foi feito em Curitiba na década de 70, que foi Cidade Sem Portas. Um musical que conta a história de Curitiba, feito pelo Aderbal Fortes e pelo Paulo Vítola, que eu tive o privilégio de participar como ator e cantor, com a Laís Mann, com o Sally Volokita na época, com Idelson Santos na época, Antônio Sérgio Busnardo, e com o grupo Opus 4, um maravilhoso grupo vocal daqui, que já não está mais atuando, que já faleceram 2 integrantes. Mas, enfim, Cidade Sem Portas conta a história de Curitiba com música de Paulo Vítola e Aderbal Fortes. Isso tem registro? Tem registro, tem livro, tem músicas que foram gravadas desse musical. Imagem não? Imagem eu não sei, talvez no Museu da Imagem do Som exista ainda. Eu já até perguntei para o cavalheiro, Carlos Alberto, porque eu gostaria de ter registro não só de Cidade Sem Portas, como também de outros musicais que eu tive o prazer de participar, como Cerco da Lapa, do Horaci Gemba, também na década de 70, que foi uma peça de teatro muito importante. E tem outros trabalhos que também a gente produziu na época sobre uma radialista. A gente fez um musical ainda no final da década de 70 sobre Jussara, que tinha um programa na Rádio Colombo, que era conselheira Jussara na tarde, era o nome do programa, e ela faleceu em 1975 e teve um dos maiores enterros que já teve, maiores funerais que Curitiba já tinha visto, porque ela era muito popular, por causa da Rádio Colombo. E nós fizemos um musical sobre ela no Teatro Paiol, e ela foi vivida pela Lala Schneider, que é uma baita atriz. Mas, enfim, eu viajei um pouco na sua pergunta. As referências, eu já falei de algumas delas brasileiras que são muito marcantes, mas aqui o Paulo Vítola é uma grande referência para mim, o Gebran Sabag, o Fernando Montanari, o Celso Locke, que é um grande compositor, não sei se você lembra, claro, o Celso Pirata. Celso Pirata, Valtel, né? Valtel é uma figura que eu não tive tanta convivência com o Valtel, porque o Valtel ele passou muito tempo no Rio de Janeiro, fora do Brasil, e eu não acompanhei tanto. Mas o Rubem Rolim, que é um baita compositor daqui, Iso Fischer, que é um outro grande cara. Curitiba tem muita gente boa e que me dá o prazer de poder dizer que eles são referências para mim, eles são músicas para mim. Ah, que maravilha, hein? Que maravilha. Bom, a gente vai encerrar esse bloco com mais uma música, né? Você escolheu Frevo da Borracha, parceria com o Paulo Vítola, né? Vamos lá, isso aí. Eu sei que você é louca, rouca, de tanto que eu ouvi seu grito, aflito no meu coração. Venha, seja minha, vê se me acha, me escracha, me traça, me passa borracha, que eu quero ver você descabelada, alada, bela e apagada, toda minha dor. Eu sei que você é louca, rouca, de tanto que eu vi seu grito, aflito no meu coração.
seja minha. Vê se me acha, me escracha, me traça, me passa borracha. Que eu quero ver você descabelada, alada, bela e apagada. Toda minha dor. Eba. José Oliva Paulo Vítola, Frevo da Borracha. Maravilha, hein? Bom, Marquinhos Benato, por favor, apresente-se com o seu microfone. Primeiro quero agradecer para você abrir, né, a Pádua para a gente gravar esse batuque todo especial para mim aí, de estar junto contigo, com o Carlinhos, com o Oliva aí. E obrigado, né? Por tudo, né? Pela amizade, pelo carinho, pela parceria e sucesso sempre aqui para essas pizzas maravilhosas, né, Oliva? Marinara aprovada. Então. Aprovadíssima. Será... Tem entrega em casa também, né? Ah, com certeza. Prepara esse fim de semana, já começamos. Não é um prazer sempre estar aqui, né? Ter essa possibilidade de compartilhar esse momento com vocês aqui, com o Carlinhos, que a gente teve a oportunidade no início do nossa carreira, nossa trilhar no futebol, né? Ele foi uma pessoa que participou de maneira direta, influenciando de maneira muito positiva no nosso desenvolvimento como atleta profissional. Então a gente fica muito feliz de poder recebê-lo aqui, nesse espaço aqui da Pádua, né? Que está aberto a todo mundo. A você, meu querido amigo, compadre, irmão, não sei mais, tem outro adjetivo, a gente viveu tanta experiência junto. Então é um prazer estar aqui dando esse espaço, você possibilitando esse espaço para vocês. E você, logicamente, está convidado para vir aqui, Pisa, mas também um dia, esse espaço está aberto também para você, um dia, vamos combinar para você vir aqui fazer, cantar, tá? Vai ser um prazer. Seria um prazer imenso para nós também. Trazer as caixinhas, né? Claro que caixinhas sim, aí, claro que sim. Sem problema. Legal. E aproveita aí já, o pessoal que quiser pedir a pizza, aí já está quase na hora, aí já, o telefone... Não, aqui já estamos abertos, nosso trabalho aqui de segunda a segunda, das 18 às 23h30. Sim, aceitamos pedido pelo WhatsApp, aceitamos também pelo telefone. Então vamos lá, qual o telefone? 3078-0222. 3078-0222. Então, e o WhatsApp? WhatsApp não lembro de qual é. 95 96 0761. 95 96 0761. 0761. Então o WhatsApp também, né? E também entra no site, já vai ficar sabendo das coisas, o cardápio, etc, né? Claro. E aqui a gente tem nosso espaço aqui, lógico que temos também a entrega, né? Mas aqui a gente tem um espaço aqui legal aqui para poder receber o pessoal aqui. E também no almoço, né? Todo almoço, dia, né? Os dias de semana. Segunda a sexta com almoço aqui, tem prato especial aqui, que é com todo o carinho do meu querido irmão aqui, Paulinho aqui, que é o responsável pela cozinha. Olha, quem quiser almoçar na região aqui, durante a semana, almoço aqui na Pádua, o vereador Constante Pinto 355, aqui no Bacaxeri. Então vem almoçar, comidinha caseira, coisa maravilhosa. Eu quero agradecer também, Oliva, brincadeira assim, a tua presença para brilhantar o programa aí, esse trabalho inspiradíssimo aí, que eu fiquei fã demais, né? Vamos providenciar de sortear aí a caixinha aí que você nos presenteou aí. Então, quem quiser já vai mandando nas redes sociais aí da Banda B, ó, quero a caixinha de atitude do José Oliva. E daí, no próximo programa, a gente faz o sorteio e faz a entrega para um ouvinte. Aí, durante a semana a gente divulga mais. E parabéns aí pelo talento muito e pelo teu trabalho, que é lindíssimo. Agradeço muito essa oportunidade, agradeço muito por estar com o seu público, estar chegando na casa do seu ouvinte. E quero dizer que vocês não só são músicas para mim a partir de hoje, mas são bola na rede. Que maravilha! E Luiz Carlos Neves, né, o nosso Carlinhos Neves, obrigado pela presença, pela amizade, pela tua trajetória, que é um orgulho para nós, que conhecemos você já bem quase no começo da tua trajetória, e já desde o primeiro dia a gente sabia que o brilho ia ser imenso, né? Então, faço minhas palavras dele, você é música para mim.
Muito obrigado, Bolacha. Eu vim aqui para me encontrar com um craque, acabei me encontrando com 3, né? Você, o Marquinhos e o Oliva aqui. E eu vou citar o que eu falei uma vez, uma decisão de campeonato numa partida, né? Que gente foi feita para brilhar, não para morrer de fome, né? Então, aproveitando a presença brilhante aqui do Oliva, parabéns pela tua música, pela tua obra, pela tua filosofia, né? Pelas tuas caixinhas aí, Sérgio. E aqui a Pádua, né? Vai ser, com certeza, um ponto de encontro da gente nesse período que eu tiver por aqui. Vai ser muito legal a gente relembrar nossas histórias aqui e, de repente, escrever outras também. Grande abraço. Muito obrigado. Eu que agradeço de coração a presença de todos, né? Então, a gente vai ficando por aqui, né, com o Batuque de Bamba desse sabadão. Mas o sabadão que vem tem mais Batuque de Bamba. Até lá. A Rádio Banda B apresentou Batuque de Bamba com Serginho Prestes.